Oi, gente, boa noite, né? Eu tô aqui, a gente vai iniciar, são 18h30 já, o horário que estava marcado, né, pra gente iniciar a nossa live. Com muita satisfação, né, que eu tô aqui junto com vocês nesse momento para dividir um pouco da minha experiência de sala de aula presencial, claro que eu vou falar um pouco disso, e dividir também minha experiência nas aulas remotas, né, nas aulas online, que é essa experiência que a gente está vivenciando desde o início do mês de abril. Então, eu tô aguardando um pouquinho aqui o pessoal entrando, né? Boa noite a todos. Tô vendo aqui a minha gerente Fátima Filha, a Regina, eu já vi a Aline também. Muito boa noite, tá bom? Sejam todos bem-vindos a mais uma live, né, do Senac Piauí, onde a maior preocupação do Senac é fazer com que vocês estejam sempre bem informados e, claro, através de um conteúdo de qualidade, né, através dos nossos cursos que não pararam, né, a gente continuou, os cursos que estavam na modalidade presenciais deram continuidade na modalidade remota. Então, é com imensa satisfação que eu recebo todos vocês, tá bom? Muito boa noite. Então, para quem não me conhece, né, que tá aqui chegando aqui no Instagram do Senac, eu sou a professora Flávia Freire. Eu não sou pedagoga, sou formada em administração, sou especialista em docência para educação profissional, estou cursando no momento um MBA em gestão de pessoas, sou palestrante, sou instrutora, educadora, treinadora, né, facilitadora, sou consultora organizacional. E é uma imensa satisfação poder compartilhar com vocês esse momento, essas experiências, tá bom? Além do segmento educacional no Senac, eu também atuo no segmento de gestão e comércio, onde eu ministro cursos na área de vendas, né, na área administrativa, no atendimento corporativo também. E aqui no educacional, no segmento educacional, eu ministro o curso de metodologias ativas para a prática docente. E também, agora, né, a nossa proposta é essa, convidar você para fazer o curso de metodologias ativas para aulas online, que é o que a gente está vivenciando nesse momento. Então, eu espero que realmente a gente possa conversar, né, bater um papo nesses minutos aí que nós estaremos juntos, para que a gente possa realmente poder contribuir aí com o desenvolvimento de vocês, no caso dos professores, né, que estiverem presentes aqui em sala de aula, tá bom? Eu vou, de vez em quando, eu vou olhar, né, porque é uma live aula, então eu preparei os slides para poder organizar o roteiro da minha aula. E aí, meu objetivo aqui, como eu falei, é conversar com vocês sobre a importância das metodologias ativas nas aulas online. A gente no Senac já trabalha com essa metodologia, com essas estratégias de aprendizagem já há bastante tempo. Quando a gente ainda, né, nós instrutores, a gente ainda nem utilizava essa nomenclatura, né, mas a gente já tinha essa prática em sala de aula. Que quer dizer o que, metodologia ativa? Colocar o aluno no centro, né, o aluno como protagonista. Através dessa metodologia, dessas estratégias, né, que a gente utiliza de aprendizagem, o aluno ele aprende fazendo. Gente, não tem melhor forma. Aquele modelo de sala de aula, onde a gente fica, né, o aluno fica ali na posição passiva e o professor na posição ativa, né, só falando, foi através de muitas pesquisas, né, quando se fala em metodologia ativa, acho que é algo recente, não é, né, de muitos e muitos anos atrás, mostra que não é o modelo correto, né, não é o modelo mais significativo para fazer com que o aluno realmente ele possa desenvolver sua aprendizagem. Então, nesse momento, eu quero que a gente possa conversar, quem quiser ir fazendo perguntas, tá bom? À medida que a gente for
falando, né? A gente for trabalhando aqui a nossa aula, desenvolvendo nossa aula, eu vou responder na medida do possível. Boa noite, Tatiana, né? Dá boa noite aqui a supervisora Tatiane também, que acabou de entrar. E diante de tudo isso, eu queria convidar vocês para a gente poder conversar sobre essa temática. E aí, gente, é o seguinte, desde 16 de março, né, agora desse ano, que a gente iniciou todo esse processo aí da pandemia, né? Nós, Brasil, o mundo inteiro está vivenciando essa pandemia, e aí houve essa necessidade desse isolamento. E aí esse cenário de pandemia terminou evidenciando, de certa forma, uma necessidade maior ainda da gente ter um olhar voltado aí de forma aí mais especial para o nosso aluno, né, para o nosso aprendiz, aonde a gente com todo esse processo de isolamento, a gente pôde perceber o quão frágeis, de certa forma, né, estávamos aí diante desse cenário da sala de aula mesmo, né? A gente percebe como a quantidade de recursos, né, que nós tínhamos e que a gente não utilizava. E aí o que eu quero dizer para vocês? Que a educação 4.0 já era uma necessidade, né, já eram temáticas muito discutidas em encontros pedagógicos, em escolas, instituições de ensino. E aí, com a pandemia, né, veio, de certa forma, a gente foi empurrado aí a passar por esse processo do analógico para o digital, de fazer essa transformação. Então, nós tínhamos esses recursos e a gente não os utilizava, porque aquela questão da acomodação, né, do quadro branco, do pincel, do data show, e aí não havia, né, de certa forma, esse estímulo, né, para que o professor pudesse preparar uma aula diferente, né, uma aula mais criativa. Gente, o que eu tenho visto de aulas diferentes, eu tenho uma irmã, né, que ela é professora, e ela é professora de inglês, ela dá aula em escola particular, escola pública. E aí, no caso, a escola pública parou, né? Mas a escola particular que ela trabalha continuou. E eu observando que ela sempre compartilha comigo as aulas, ela me mostra, né, para me dar um feedback e tudo, eu fico de queixo caído, né? De tamanha criatividade que ela tem para criar ali 20 minutos de conteúdo, né, para que os alunos dela possam se sentir estimulados. E é isso, gente, com essa live é exatamente isso que eu quero, poder estimular vocês, mostrar para vocês a importância, né, da gente ter esse olhar mais especial. Nesse novo cenário, não dá para a gente ficar utilizando quadro branco, não dá para a gente se limitar a recursos aí tecnológicos para poder ministrar nossa aula. Tem que ser uma aula que vocês imaginem a situação. Vou colocar aqui uma criança de 7 anos. Ela já está num cenário totalmente diferente, né? Onde o aluno, ele não está ali na sala de aula com os coleguinhas, com a professora, ele está em casa. Quem vai ajudá-lo nesse processo é o pai ou a mãe, que mesmo que seja professor, mas é totalmente diferente, né, por conta da própria rotina do dia a dia. E aí aquela criança de 7, 8 anos sendo bombardeada, né, de estímulos tecnológicos, é o tablet, é o celular, é o Netflix. Então, quando eu vou para uma aula que, de certa forma, vem lá, né, a videoaula da escola, no caso, uma aula onde ela não é online, né, uma aula que foi gravada, né, uma aula chamada aí aula remota assíncrona, né, onde não tem aquele estímulo imediato com o aluno. Aí você imagina se essa aula não é criativa, se não tem estímulo nenhum, se o aluno, hoje em dia, né, onde a gente percebe que essa geração Y, eles sabem mais de tecnologia do que a gente, eles praticamente nascem sabendo de tecnologia. Então, como é que eu vou conseguir estimular, como é que eu vou conseguir fazer com que o meu
aquele meu aluno, aquela criança de 7, 8 anos, ele consiga, primeiro, ter atenção e, segundo, aprender alguma coisa com aquele conteúdo que eu estou desenvolvendo. Então, diante de tudo isso, é importante que a gente compreenda, né, que nesse momento o menos é mais. A gente tem que focar no que é mais importante. Eu vou dar algumas dicas no final da nossa live. É importante que você fique aí junto com a gente, tá bom? Até o finalzinho, os professores, para que a gente realmente possa contribuir aí de alguma forma, mas eu deixei para o final, tá bom? E aí eu queria começar fazendo uma pergunta agora que eu vou interagir com vocês, né? Eu tô vendo algumas pessoas aqui falando. O Gabriel, né, tá falando que tá fazendo um curso de inglês na Miguel Rosa e tá achando ótimo. Já vai fazer matrícula no módulo seguinte. Que bacana, Gabriel. Parabéns. Aula remota muito dinâmica. Senac Miguel Rosa. Então, nós, né, do Senac Miguel Rosa, Senac Miguel Sadi, todas as unidades, nós estamos, desde o início da pandemia, nós estamos sendo treinados, passando por diversos treinamentos, para que a gente possa desenvolver cada vez mais uma aula melhor e diferente. E nesse momento é exatamente isso. É a gente pensar, fazer uma reflexão sobre o meu posicionamento. O que eu fiz ontem, né, eu posso fazer melhor hoje. Então, nesse momento, o nosso foco, ele realmente tem que ser nesse processo de aprendizagem, a gente lembrar que nem sempre o ensino, ele quer dizer aprendizagem. Então, quanto mais eu me esforço enquanto professor para engajar o meu aluno a participar da minha aula, com certeza, gente, no dia seguinte ou na próxima aula, ele vai querer saber se vai ter aula daquela professora, no caso, né, da educação básica, e que são vários professores, nas faculdades também. Então, em todas as áreas, gente, é impressionante realmente como os alunos, eles precisam ser estimulados, né, para que eles realmente possam conseguir vivenciar esse processo. Eu vou já fazer um quiz com vocês, mas eu vou responder primeiro o professor Falber. Tio Falber, boa noite. Ele tá falando aqui, Flávia, diferencia aulas síncronas de assíncronas. Eu já falei, acho que você não estava aqui. Assíncrona, professor Falber, tio Falber, né? É quando a aula ela tá acontecendo simultaneamente, tá ali online, né? O professor interagindo junto com o aluno. E a assíncrona é aquela aula gravada, né, onde o aluno ele não é estimulado ali simultaneamente no momento em que a aula está acontecendo, simultaneamente, no caso, online. Então, a síncrona é quando é online e a assíncrona é quando essa aula ela é gravada, tá bom? Ok. Fátima falando as cenas do próximo capítulo. Dina, boa noite, minha amiga, falando oi, Best. E aí eu aproveito para interagir, já que eu estou interagindo aqui com vocês, perguntar, ensinar é contar aos outros aquilo que eu sei? O que vocês acham? Será que ensinar é contar às outras pessoas aquilo que eu sei, sim ou não? Respondam com sim ou não no chat. Eu deixei os comentários ativados exatamente para que a gente pudesse ter essa interatividade. E aí, ensinar é contar aos outros aquilo que eu sei, sim ou não? E aí, respondam para mim. Não é, tá aí a Fátima respondendo. Vamos lá. Não. Não, Juliana também respondendo. Paulo, não. Dina, também não. Então, gente, que bom. Todo mundo aqui interagindo, né? Oi, boa noite, William. Tá aí falando, professora Flávia. Ensinar é compartilhar, na Tess, boa noite. Tatiana dizendo que não, gente, ensinar não é contar aos outros aquilo que eu sei. Ensinar, na verdade, é inspirar. E para que eu possa inspirar, eu preciso ser esse professor, esse instrutor, esse facilitador que possa engajar o meu aluno, que possa realmente fazer ele se sentir motivado a assistir a minha próxima aula. A gente sabe que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né, do isolamento social, muitas vezes pessoas da própria família daquele aluno ficaram doentes,
tem pessoas da família daquele aluno, nosso aluno, que estão ali na linha de frente, são profissionais da saúde. Então, a gente sabe que é tudo muito tenso, né? Tudo isso que está acontecendo. Então, imagina se o professor ele ainda não exerce esse papel de trazer esse estímulo, né? De fazer realmente com que esse aluno se sinta engajado a participar, a fazer as atividades. Então, nesse momento, não tem como ter aquele modelo de aula, no caso da educação infantil, onde você vai dizer assim, olha, você tem que fazer a tarefa, senão você vai ficar sem o recreio. Não tem como, né? Nesse momento, a gente precisa estimular o nosso aluno a se desenvolver, a desenvolver a aprendizagem, o processo de aprendizagem, através de estratégias aí de aprendizagem, no caso agora, utilizando a tecnologia, utilizando vídeos, utilizando músicas, utilizando ferramentas tecnológicas. E aí, uma outra reflexão que eu queria deixar para vocês é o seguinte: o professor, ele precisa ser esse ser que inspira. O aluno, eu não sei se vocês sabem, mas ele libera dopamina quando assiste uma aula emocionante. E aí? O que você está esperando para poder ministrar essa aula emocionante para o seu aluno? Muitas vezes a gente vê, né, o professor que tem que dar várias aulas, e aí alguns de vocês que estão me assistindo aqui podem dizer assim, Flávia, mas é muito fácil, né, falar que o professor tem que inspirar, o professor tem que motivar, é muito fácil falar. Não é muito fácil não, tá? Eu tô falando porque eu vivencio isso. Então, muitas vezes a gente vê que você tenta, né, movimentar, interagir com o teu aluno na plataforma e ele não interage no mesmo momento. Mas e aí? Você vai se desmotivar? Não. Por isso que o teu planejamento é extremamente importante. É muito importante, com algumas dicas que eu vou dar logo no final da nossa live, que você tenha um roteiro, né, para que você realmente possa fazer uma sincronia. E muitas vezes o teu planejamento, aquela estratégia de aprendizagem que você utilizou, aquela ferramenta tecnológica, ela não surte tanto efeito quanto você acharia que iria surtir. Então, também depende do perfil da tua turma, depende do perfil do teu aluno. Então, é muito importante que você tenha essa visão. Aí você poderia me dizer assim também, Flávia, mas aí também eu vou ter muito mais trabalho, né? É isso que você quer me dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o profissional, gente, o profissional do futuro, né? Que o futuro é hoje, é o que a gente está vivendo nesse mundo aí totalmente volátil, incerto, nesse mundo complexo e ambíguo, onde a gente não sabe o que vai acontecer, é que a gente precisa se doar muito mais, né? Não tem como a gente fazer só o básico. Nesse momento, a gente tem que pensar em tudo que está acontecendo, né? A gente tem que ter aquela verdadeira empatia, se colocar no lugar do nosso aluno. Como é que aquele aluno está recebendo a minha aula? Como é que o aluno está me vendo? Será que o modo que eu inicio minha aula todos os dias, será que não está chato, não está enfadonho? Não me prender, né, a coisas, a processos e estratégias básicas, não. Tem que lembrar que nesse momento o menos é mais em relação a conteúdo, mas eu tenho que me doar muito mais enquanto profissional para que eu consiga engajar esse meu aluno, para que eu consiga transformar e tornar essa minha aula mais emocionante. E aí, deixa eu contar um segredo para vocês, gente. Vocês poderiam também me perguntar, mas a plataforma de ensino A, B, C, eu vou citar aqui algumas. A Zoom, Microsoft Teams, a Zoom é melhor? A Microsoft Teams é melhor? Gente, sabe o que é melhor? Sabe o que faz com que o processo de aprendizagem seja realmente significativo? É o posicionamento do professor, não é a plataforma. Porque as dificuldades, os desafios, eu falo por mim mesma, né? Quando foi para a gente iniciar as aulas remotas, a dificuldade que a gente tinha de utilizar a plataforma, né? Que a gente utiliza no Senac, que é a Microsoft Teams, que eu não conhecia, né? Era uma ferramenta totalmente nova para mim. Claro que eu já conhecia outras, né? Mas essa era novidade.
E aí eu ter que aprender tudo do zero foi muito desafiador. E aí é onde entra também, além do professor, toda a equipe que fica nos bastidores, supervisão, coordenação, direção da escola. Então é muito importante da instituição de ensino esse apoio, né? E eu digo para vocês, foi esse apoio, né, que fez com que eu conseguisse realmente acreditar que eu era capaz, né, que eu ia aprender sim e que eu ia dar uma aula cada vez e cada dia melhor. Foi fácil? Não foi. Mas eu não desisti. Acho que o mais importante é isso. A Regina tá falando aqui o NTI, né, que é muito importante aí para dar esse suporte. Exatamente, Regina, o NTI também foi fundamental nesse processo aí, para que tudo pudesse ficar bem alinhado, para que tudo pudesse ficar aí realmente dentro do que a gente tivesse pelo menos próximo, né, do que a gente esperava. Claro, com certeza o NTI foi fundamental, é fundamental para que tudo isso aconteça, né. E aí tem aqui o Elton falando também, verdade, se o professor não estiver disposto a se adaptar, não tem problema que ajude. Exatamente, não tem problema que ajude esse professor. Se ele não estiver disposto a mudar, a sair, a pensar fora da caixa, a sair da zona de conforto. E aí, nesse momento, gente, era até uma frase que tinha mais adiante. Ah, não, já era aqui mesmo. É que, segundo Darwin, né, já dizia ele que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, quem está conseguindo se adaptar nesse momento, e aí vocês poderiam dizer assim, Flávia, mas é o perfil do professor, o professor ele é limitado. Gente, não, é o que a Regina está falando aqui agora, ó. O professor é um eterno aprendiz, então a gente tem que se dispor a aprender. A quantidade de cursos online que eu estou fazendo, gratuito, atualmente, né, e eu tanto faço quanto compartilho com alguns colegas que eu sei que tem interesse, compartilho com a minha gerente. Então, assim, a gente tem que buscar, a gente também não pode ficar na zona de conforto também esperando treinamento da instituição de ensino que a gente faz parte, não. Então, essa adaptação requer um reposicionamento, né, uma mudança, uma ressignificação em relação à minha postura enquanto profissional, enquanto professor. Porque realmente, gente, uma coisa é certa, o professor que não conseguir passar por esse processo de adaptação, que não conseguir se adaptar, porque a gente não sabe quando é que ainda vai voltar às salas de aula, às escolas, às instituições de ensino. Se fala que o comércio vai voltar gradativamente, mas a escola é um pouco mais complexo, porque são várias pessoas dentro de uma sala de aula. Então é algo que ainda, né, vai ser ainda muito discutido. Então até lá a gente vai ficar fazendo o quê? Vamos ficar de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Aí você diz assim, ah não, quando voltar tudo ao normal. E aí é onde a gente tem que começar a fazer uma reflexão. Será que esse não é o novo normal? Onde a gente vai precisar utilizar essas ferramentas no nosso dia a dia? Alguns dos cursos que eu fiz recentemente falam exatamente sobre isso. Mesmo após a pandemia, as plataformas, as ferramentas tecnológicas, elas vão continuar sendo utilizadas através, por exemplo, vamos colocar aqui numa escola de ensino básico, sendo utilizada para fazer revisões, para fazer revisões, plantão tira dúvidas e vários outros recursos aí que as escolas, a partir desse conhecimento, porque aí eu adquiri conhecimento, aí pronto, passou a pandemia, eu vou botar tudo dentro de uma caixa? De jeito nenhum, né? Eu vou, pelo contrário, né? Eu vou utilizar tudo isso para ser melhor, para ser um profissional melhor, uma escola melhor, uma instituição de ensino melhor. Aí a Jennifer acabou de falar, adaptação é a melhor ferramenta, exatamente o que a gente está falando. Não é a obrigatoriedade, a DM está falando aqui, de estar pronto, mas a disposição em enfrentar as mudanças, se adaptando a elas, exatamente. A Fátima está falando, vejo que as aulas remotas deram uma alavancada no leque de oportunidade para a atuação do professor. Isso mesmo, Fátima. A gente, de certa forma, nós professores, instrutores, a gente está se redescobrindo. Quando eu falo, né, de certa forma,
desse reposicionamento, dessa adaptação e de tudo isso que a gente está passando, está servindo exatamente para a gente perceber o tamanho, né, do potencial que a gente tem, e como a gente estava limitado, como a gente estava acomodado, como a gente estava, de certa forma, como se a gente tivesse, só olhasse para frente. E agora não, né? O nosso olhar, ele é, de certa forma, muito mais amplo. Por isso que falam que a gente vai sair dessa pandemia pessoas melhores, e melhores em todos os sentidos. Né? E por que não eu sair um professor melhor? Eu estou falando aqui e lembrando, né, por exemplo, da aula assíncrona, né, aquela aula que é gravada, né, que as escolas estão disponibilizando aí nas plataformas para os alunos. Eu acho super interessante, né? Eu fico sempre lembrando assim como, né, os professores, eles conseguem ser criativos. E eu lembro, né, que teve uma aula minha bem no início, que a gente estava com a turma presencial, e aí a gente teve que continuar essa turma na modalidade remota. E foi, graças a Deus, né, eram alunos assim maravilhosos, que eles toparam, né, o desafio. E aí eu lembro de um dia que eu estava tão empolgada que eu fiz uns flashcards, né? Eu fiz ali numa folha de papel A4, dividi, né? Fiz com pincel colorido. Mas aí na hora, como era algo novo, né? Eles não conseguiam visualizar direito por conta da claridade, né? Muitas informações que eu ainda não tinha. Então, é muito bacana, gente. Tudo isso que a gente está vivendo, falando mais especificamente de mim, né? Essa experiência é uma experiência que eu vou levar para a minha vida. E por isso que eu acho que é tão importante a gente poder estar compartilhando aqui com vocês. A Socorro falando aqui que professores e alunos melhores, com certeza. Regina, obrigada, tá bom? Tá saindo para assistir aula. Um beijo, obrigada pela presença. E aí, diante disso, a gente tem que entender que a gente está vivendo essa mudança aí de posicionamento, né, que a gente precisa ter. A gente está vivendo num mundo totalmente, como eu já falei agora há pouco, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, que é o famoso mundo VUCA ou VICA, né, em português. Aonde, gente, que já conversamos aqui, vários de vocês já comentaram, a adaptabilidade é o caminho. A gente tem que se adaptando. Como ele é volátil, eu tenho que me adaptando à medida que as coisas vão acontecendo. A Fátima falando aqui, as aulas remotas são um desafio para professores e para os alunos, pois esse processo de adaptação é amplo, né, para os alunos e professores, exatamente. Mas graças a Deus, né, a gente, junto com a supervisão, gerência, com todo mundo, né, que faz aí esse conjunto aí de profissionais que tiveram aí todo um cuidado em preparar, né, em ter um direcionamento para que essas aulas fossem ministradas, como elas deveriam ser ministradas, a importância do treinamento dos instrutores. Então, isso está fazendo com que realmente a gente possa fazer diferente, fazer melhor. Quando o Senac me fez a proposta de fazer o vídeo, né, para o curso de metodologias ativas para a prática docente, eu fiquei super empolgada. E aí fui comprar logo o meu tripé, né, do smartphone, com ring light, toda empolgada. Gravei o vídeo várias vezes. Então, tudo isso, gente, esses momentos que eu tô vivendo, estão sendo, de certa forma, além de estar me ajudando a evoluir enquanto profissional, a crescer enquanto profissional, para mim está sendo uma grande terapia, né? Tá sendo um grande... É como se existisse a Flávia antes, né? A professora Flávia antes da pandemia, e que vai existir, já está existindo, né? Uma outra professora, e a do pós-pandemia. Então, é impressionante, assim, como tudo isso faz com que a gente se transforme. Deixa eu ler aqui um outro comentário. Eu queria saber, a Nil Pereira, né, dos cursos do Parque Piauí, de bolos caseiros. Aqui a gente tem aqui, eu coloquei fixado matricula.pi.senac.br, mas nós também, lá no nosso Instagram, tá bom, Nil? Tem o contato de WhatsApp, onde você pode estar fazendo, tirando essas dúvidas em relação aos cursos que você quer. E no site também da matrícula você vê os cursos que estão disponíveis.
E aí, Fátima colocou aqui também, aprender, aprender e aprender, exatamente. E aí, passando pra frente, né, gente, aqui continuando, o cenário que a gente tá vivendo atual é um cenário aí de... aonde a gente precisa realmente se reinventar, as plataformas aí que a gente está utilizando, aplicativos, né? Então, cada dia que passa, a gente está realmente procurando se desenvolver mais. Eu estou parando aqui, dando pausa, que eu estou olhando para o horário. E lembrar que o menos é mais. O professor ele precisa vivenciar o lifelong learning, que é a aprendizagem contínua. A gente precisa, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas, tá bom? Que eu tô preocupada aqui com o horário. E algumas dicas. Criar o roteiro, tá bom? Para aula, tempo para acolhimento, explore o conhecimento prévio, exposição didática do conteúdo. Outra coisa, crie uma rotina de aprendizagem, desenvolva rotinas de pensamento como estratégia que visa tornar o pensamento visível do aluno. Isso vai criar uma certa autonomia e é essa a intenção da metodologia ativa, é fazer com que o aluno realmente ele tenha essa autonomia, ele se sinta empoderado, né, a poder aí desenvolver a aprendizagem. Terceira dica, use estratégias corretas, analise o perfil da sua turma. Então, como eu falei, às vezes a gente usa uma estratégia de aprendizagem que não dá certo, então é o momento da gente remodelar. Sala invertida, procurar ativar o aluno a buscar outras coisas, fazer pesquisas fora de sala de aula. Professor, seja criativo, ouse, mas sempre com foco na aprendizagem do aluno. E uma frase que eu queria deixar para vocês, que eu já citei, que eu acho ela maravilhosa, do Alvin Toffler, que ele diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, desaprender e reaprender. Então, professores, o que vocês estão esperando? Muito obrigada, tá bom? Eu espero que realmente vocês possam aí desenvolver um trabalho muito melhor. Passou muito rápido mesmo. Estou extremamente feliz por poder ter compartilhado aí desse momento com vocês. E vamos lá, né? Lifelong learning, aprendizagem contínua, não parem nunca, tá bom? Acesse lá o nosso site, matricula.pi.senac.br, para que você possa procurar o curso de metodologias ativas para a prática docente, aplicação de metodologias ativas em aulas online, metodologia de trabalho para educação inclusiva, planejamento de ensino e vários outros cursos no segmento educacional, tá bom, gente? Boa noite, se cuidem, tá bom? E vamos procurar realmente se dedicar mais e sermos professores e profissionais melhores, tá bom? Boa noite e até a próxima oportunidade.